Neste episódio do E2 estivemos à conversa com a Rita Marrafa de Carvalho no Panorâmica. E se a música pudesse ser vista? O Movie Lisboa mostra-te como é que isso é possível no É Cultura Pá. Aprende algumas das melhores técnicas de copywriting com Sérgio Costa no E2 Pro. E no ID vai até ao LX Factory com o ex-esquesiano Rui Malvarez. Olá, sejam muito bem-vindos ao E2. No Panorâmica de hoje vamos estar à conversa com um dos rostos mais conhecidos da informação televisiva. Licenciado em Ciências da Comunicação, tem um percurso profissional diversificado na área da comunicação, com uma larga experiência como repórter no terreno. Temos connosco a jornalista da RTP, Rita Marrafa de Carvalho. Olá, Rita, muito bem-vinda. Obrigada. Começo por perguntar, quando entrou para as Ciências da Comunicação na Universidade Nova, já tinha alguma ideia do que é que queria fazer na área da comunicação? Tinha e não tinha. De certo modo, sabia que queria trabalhar na área da informação pura e dura, não tinha expectativas na questão de trabalhar em televisão, vinha de um percurso de rádio e por isso... Na Rádio Seixal? Na Rádio Seixal, por isso a rádio para mim fazia muito sentido, tal como a imprensa escrita, porque durante muitos anos é essa a ideia de que nós temos, que é a área nobre da imprensa é a escrita e que, como tal, jornalismo mais denso seria em jornais. Mudei um bocadinho a minha opinião relativamente a isso depois de ter começado a fazer televisão, mas não tinha uma expectativa ou não tinha delineado um percurso de uma forma muito fixa ou muito rigorosa. Sabia o que queria, mas como lá chegar ainda não sabia muito bem, mas estava aberta, obviamente, a outro tipo de experiências e foi o que aconteceu depois. Então já esteve na Rádio Seixal, também já esteve no curto-circuito? Sim. Então já trabalhou em formatos mais informais e em formatos menos informais. Com que estilo é que se identifica mais? Eu não consigo especificar se gosto mais do entretenimento ou mais da informação. Eu acho, modéstia à parte, que eu faço com alguma qualidade mínima as duas coisas e sinto-me feliz a fazer uma e outra. Eu acho que, de certo modo, consigo que não se sobreponham, mas que se complementem. Mas confesso que o tempo que eu apresentei o curto-circuito, houve ali uma altura em que eu pensei, bem, tirei uma licenciatura em Ciências da Comunicação, quero fazer jornalismo, estou cansada e já tinha passado muito pouco tempo, estou cansada desta área e eu quero pura e simplesmente trabalhar na área do jornalismo. E fez parte do grupo de repórteres, que foi até à Indonésia por causa do tsunami. O que é que leva um repórter a aceitar participar neste tipo de situação limite? No meu caso, duas coisas. Primeiro, o desafio profissional que era estar no epicentro, literalmente falando, dos acontecimentos. E, por outro lado, não termos nada mais que nos faça pensar duas vezes em ir. Eu não tinha filhos na altura, estava praticamente em início de carreira, tinha talvez 4, 5 anos de RTP e era impensável pensar em não ir. Por isso aceitei imediatamente. Então, hoje em dia, após o nascimento dos seus filhos, já não aceitava fazer o mesmo? E já recusei alguns trabalhos jornalísticos muito interessantes, muito desafiantes e recusei-os porque já tenho alguns elementos na minha vida que me fazem pensar duas vezes se compensa eu deixar cá algumas coisas. E um jornalista aprende mais neste tipo de situação? Aprende muitíssimo. Essa é a grande riqueza desta profissão, que é o não haver a rotina, o podermos lidar com e mexer e experienciar intimamente a vida de outras pessoas que connosco partilham e este conhecimento, esta cultura mosaico que a vida e a experiência nos permite e nos oferece. Que é o ir onde poucos vão, o ouvir o que poucos ouvem e o ver o que muito poucos algum dia, provavelmente de uma forma muito feliz, nunca poderão vir a ver.
Não percam a segunda parte do Panorâmica com Rita Marrafa de Carvalho. O E2 continua, nós voltamos já de seguida. Hoje vim à boleia do Festival Movie Lisboa, que na sua segunda edição traz ao cinema São Jorge dos dias 1 a 6 de dezembro filmes, curtas e sketches que são apresentados, onde a música é o mote no cinema. O festival acontece durante esta semana, de 1 a 6 de dezembro, mas é uma produção que já vem de há muitos meses atrás, por assim dizer. Em primeiro lugar temos os filmes, nós temos imensas sessões durante o dia, portanto existe todo um primeiro contacto, sendo que a maior parte dos filmes que nós temos são internacionais, existe todo um contacto com os realizadores internacionais, são processos bastante demorados, enviarem-nos filmes, temos ainda a questão de legendar os filmes em português, há alguns que já vêm legendados em inglês, outros nem em inglês estão, portanto temos que fazer essa passagem, somos nós que a fazemos. À parte disso, existe toda uma estrutura técnica à volta do São Jorge, há muita coisa a acontecer. Depois a comunicação com as marcas, divulgarmos o próprio festival em si, acertarmos as pontas soltas, por assim dizer, todas do programa. Custa, mas sem dúvida que a parte mais complicada é a da organização dos filmes, de termos tudo ok e pronto para todas as sessões. Isso basicamente, nós com poucos recursos conseguimos fazer muito e acho que isso é o que nos caracteriza melhor. Quando os teus passos andam para trás, eu não vivo mais, nem te sei de cor. Não havia ainda nenhum festival em Portugal que juntasse estas duas artes. Todas as pessoas que aqui trabalham ou são apaixonadas por cinema ou são apaixonadas por música e a verdade é que é possível fazer muito boas produções para cinema através da música e é preciso mostrar um bocadinho disso. A seleção desses filmes é o Filipe que faz essa seleção, que é o outro organizador, uma pessoa que percebe, ou melhor, que tem o maior conhecimento de todos nós na área do cinema e essa seleção passa um bocadinho por eles, mas o processo é bastante simples, são os próprios realizadores que nos enviam os filmes e nós passamos aqui. Na verdade, eu acho que nós temos muitos filmes, eu acho que este ano nós temos mesmo muitos filmes, porque tentámos que todos conseguissem aparecer e dar ao público a oportunidade de selecionar os melhores. Nós tentamos contactar os média, ou seja, os média com mais impacto, não é? Obviamente. Exatamente, e os mais especializados também, mas temos algum trabalho que envolve também aquele segmento mais mais de lado, não é? Que são os blogs, as revistas digitais e tentamos ao máximo criar parcerias com eles para que exatamente, para que haja a dinamização e para que as coisas saiam para fora e que as pessoas fiquem a conhecer. O feedback tem sido muito positivo, também temos mais patrocinadores, está a correr bem, sim. Para já, se calhar, é melhor manter a surpresa e veremos o que é que vai acontecer no futuro. O E-Cultura para esta semana fica por aqui. A magazine cultural mais informal da RTP2 volta daqui a 2 semanas. Olá, hoje convido o E2 para ouvir ao Gilby e saber um pouco mais sobre o que é o copywriting. Copywriting é uma disciplina que faz parte, é uma função e uma disciplina que faz parte da publicidade que envolve muito por base os conteúdos escritos que são desenvolvidos para um conjunto de plataformas, tarefas, seja o que for. Como a publicidade tem cada vez mais uma área abrangente de coisas, podemos falar de internet, podemos falar de offline,
podemos falar de um conjunto de situações, o copy tem muitas tarefas à disposição e muitas coisas que desenvolve. E muitas vezes, quando nós ouvimos, por exemplo, um spot de rádio, alguém escreveu um guião para aquilo. Portanto, se o processo correu todo bem, foi um copy que escreveu aquilo no início. Acho que um copy muitas vezes funciona bem, ou melhor, tem por base um trabalho em equipa. As coisas são feitas porque naquilo que nós vemos tem uma componente gráfica e uma componente escrita, muitas vezes. E é essencial que duas pessoas que trabalham em conjunto para ter uma ideia tenham uma noção de como é que as coisas funcionam de uma forma abrangente. Ou seja, se nós tivermos o exemplo de um briefing que se recebe para um determinado trabalho, há uma primeira fase em que é necessário ter uma ideia ou um conceito para aplicar no trabalho que se quer. E nisso, normalmente, primeiro é uma fase de trabalho individual, aquilo que eu me sento em frente ao meu computador e escrevo aquilo que vai fazer parte da campanha, do projeto que estamos a desenvolver. Depois de traduzir essa fase em conceitos que são apresentados internamente a alguém que os aprovará, e depois há um trabalho em equipa, muitas vezes prévio, até chegarmos àquilo que é preciso desenvolver, à fase de executar, e que muitas vezes resultam em peças com conteúdos escritos e não só, portanto, pode um conteúdo ser escrito ou não, depende muito da peça. O processo pode variar, lá está, em função do tipo de trabalho. Se eu tiver que fazer um filme, isso exige um guião. Se eu tiver que fazer um site, isso exige uma estruturação de um site. O trabalho de um copy é essencial, ou seja, escrever, todos sabemos escrever desde muito novos, mas depois escrita para este tipo de formatos acaba por ser uma necessidade específica. Às vezes há pessoas, ao nível da escrita, eu posso ser um ótimo jornalista e a minha escrita não se adapta a adaptar propriamente à publicidade, porque é preciso dar uma envolvência diferente às coisas como elas chegam até às pessoas. Portanto, é um trabalho essencial em várias etapas, desde o início do processo de comunicação de uma marca ou de um conteúdo. Ser um copy é uma coisa muito vaga em termos de dizer há um processo específico para ser copy. Uma base tem que se gostar de escrever e ajuda muito a ter boas bases em relação a isso, mas obviamente uma pessoa que escreva bem, que tenha essa apetência, não tem necessariamente que ter uma formação nessa área. E depois tem que haver um gosto pela comunicação. Portanto, eu acho que não há um percurso definido, há normalmente um gosto e uma apetência que depois se juntam e quando a oportunidade surge, dá-se a possibilidade de começar como copy. Portanto, é mais fácil dizer que não há caminhos específicos, há uma tendência. Ser copy, o copywriting é traduzir por conceitos e palavras coisas que muitas vezes não são traduzíveis em palavras. Eu acho que a criatividade tem que existir em todas as profissões, ok? Eu defendo que nós só conseguimos, obviamente, diferenciar-nos, tanto enquanto pessoas, como enquanto gestores de um produto, como enquanto jornalistas que fazem uma coluna, etc., muito por culpa da criatividade. A ESCS é de facto uma escola diferente, quase que se torna clichê dizê-lo, porque cada vez que falamos com um esquesiano é a primeira coisa que nós dizemos, de facto, andar na ESCS foi único, foi diferente, e é na realidade, porque a escola é uma escola pequena e ao mesmo tempo uma escola bastante familiar. Há uma grande proximidade entre os alunos e os professores e existe um conjunto de atividades paralelas a todo o processo curricular
que de facto enriquecem também essa relação e permitem que os alunos aprendam para além da teoria. A escola em si só, por si só, a escola já é uma escola bastante prática, o que faz com que as pessoas que se formam na ESC estejam muito mais preparadas para enfrentar o mercado de trabalho do que pessoas formadas noutras instituições. E eu acho que essa é a grande mais-valia, e foi o porquê de eu ter escolhido a ESC na altura para tirar o curso de Publicidade e Marketing, porque sentia que o plano curricular correspondia exatamente àquilo que eu queria, que era saber fazer, aprender e saber fazer. Nesta perspectiva familiar da ESC, nós, enquanto membros, por exemplo, da Associação de Estudantes, acabámos por ter uma interação muito importante com os professores. Lembro perfeitamente de organizar um encontro de Publicidade e Marketing sobre as novas tendências do marketing. Na altura era o marketing experiencial e o marketing tribal, e ter tido uma ajuda muito importante do Departamento de Publicidade e Marketing e um contacto muito interessante com os professores para conseguirmos trazer os oradores até a ESC. Portanto, até nisto a escola é diferente, porque os professores estão dispostos a ajudar. Existiram mais duas áreas onde eu de facto participei. Uma foi na Comissão de Praxe, onde participei durante os 3 anos a seguir ao ano de ser calor, e nesta perspectiva de integração foi um projeto espetacular, poder receber os alunos todos os anos e integrá-los na faculdade. E depois há um projeto que muitos de nós, ex-alunos que participámos, guardamos com muito carinho, que são de facto os COMI Awards. E os COMI Awards no nosso ano, 2007, foram se calhar o auge da criatividade, do companheirismo, da produção e de tudo o que nós já havíamos feito na faculdade, e ainda hoje todos recordamos com muito amor aquele espetáculo de quase 3 horas que encheu o auditório. O que eu levo mais dos COMIs é aquele espírito de união que se viveu no final, em que estávamos todos em palco, aos abraços e aos beijinhos, a dizer, bem, conseguimos, apesar de todos os obstáculos que enfrentámos nessa noite e durante também as filmagens. Sinceramente, foi dos momentos mais felizes na ESC. Eu tenho sempre 3 ou 4 coisas que digo nas aulas e que são bastante importantes. Uma é ter brio. Acho muito importante, quando nós assumimos uma função, uma tarefa, tentar fazê-la da melhor forma. Olhar para ela e dizer, eu vou ser o melhor a fazer isto. E vou entregar o melhor trabalho possível. Segundo, é reunir informação daquilo que se gosta e que se quer seguir no futuro. Se eu quero ser um marketeer e quero trabalhar em marketing digital, eu desde o momento zero em que entro no curso, tenho que adquirir informação relacionada com marketing digital. 3, é a capacidade de comunicação. A pessoa, é muito importante que nós, estando numa escola de comunicação, tenhamos consciência que temos que ser o reflexo daquilo que é a escola. E se é uma escola de comunicação que nos ensina a comunicar, então eu, quanto aluno da Escola de Comunicação Social, eu tenho que chegar ao mercado e saber comunicar, vender-me enquanto pessoa e profissional e vender depois as minhas ideias, os meus projetos. Portanto, acho essencial. A quarto e último conselho que eu dou muitas vezes aos alunos é manterem a rede. Nós, quando chegamos ao mercado, vivemos em processos de relações. E é muito importante o que a escola nos dá ao nível de rede. Quando eu estava no final do meu curso, comecei a perceber que era importante arranjar trabalho. Portanto, todas as atividades já tinham sido desenvolvidas na ESC, mas era importante começar a perceber o que era o mercado em si. Mas tinha um sonho, porque tinha visto uma entrevista sobre uma empresa de tecnologia, e na altura falava-se muito de tecnologia, ainda hoje, que era de facto o futuro do empreendedorismo em Portugal. E lembro-me de ter visto uma entrevista muito interessante sobre a iDreams e ter ido fazer uma candidatura espontânea ao site, onde tive que, de facto, me diferenciar, porque as perguntas puxavam um pouco por nós. Era importante escrevermos uma narrativa sobre nós, e lembro-me o quão importante foi, mais uma vez, potenciar a criatividade. E, logo na altura, acabei por ser chamado para aí e para essa função de account, na iDreams, na altura, digamos que era account estagiário. E foi aí que começa o meu percurso profissional. E depois passei por várias empresas onde trabalhei do lado do cliente e onde trabalhei do lado do fornecedor, ou seja, agência e produtora. Portanto, desde a Vida é Bela, a Heineken, a Nebula e a Young Network, são as empresas do meu percurso, e todas de áreas um pouco diferentes, mas muito relacionadas, porque falamos sempre
seja em grande consumo, que é o marketing puro e duro, depois ao desenvolvimento de uma campanha e à produção da própria campanha através da produtora. Portanto, foi muito interessante. Já lancei 2 empresas, uma ainda está bem, a outra não correu tão bem. O que eu posso dizer é que foram as maiores aprendizagens da minha vida. E desmistifico qualquer ideia de que abrir empresa e não se ingrar é uma derrota, é uma vitória. Porque eu hoje estou muito mais preparado para abrir uma empresa do que uma pessoa que saia de um processo a trabalhar por conta de outrem e que decida abrir uma empresa. E eu acho que o empreendedorismo é isto mesmo, é a luta, é a tentativa e erro, é risco. E nós podemos falhar 2, 3, 4, mas em algum momento da nossa vida nós vamos acertar. E eu acho que, e como se diz muitas vezes, basta uma grande ideia para se ingrar. Até pode ser a 10ª ideia, mas se for a grande ideia e for bem implementada, nós vamos se ingrar. De volta à segunda parte do Panorâmica, Rita, durante a semana em que esteve na Indonésia, deve ter visto situações chocantes e que a fizeram questionar a sua segurança. Alguma vez pensou em desistir? Não, nós vimos coisas de facto muito más e não vale a pena ser descritiva, mas quer dizer, a partir do momento em que vamos para uma ilha onde 80% da comunidade médica e hospitalar morreu e onde mais de 180 mil pessoas perderam a vida, onde os barcos, encontramos barcos nos telhados de alguns prédios, quer dizer, quando os corpos eram todos enterrados em valas diariamente ao pé do aeroporto, é normal que se veja algumas coisas menos simpáticas. É preciso ter estofo, sem dúvida nenhuma. Há quem já o tenha, há outros que vão ganhando algumas resistências. Mas nunca... E depois, no caso de Sumatra, naquela ilha, que é uma ilha há muitos anos com um grupo de guerrilha que luta pela independência da ilha relativamente ao governo de Jacarta, sabíamos que os guerrilheiros tinham fugido para as montanhas e, na verdade, na altura para o governo da Indonésia, interessava talvez não haver assim grande ajuda, porque era uma forma natural de se calhar, eliminar ali algumas forças da oposição. Mas ouvimos confrontos, mesmo perante aquele cenário, de sermos revistados pelo Exército, todos armados, obviamente que sim, durante a noite termos que nos proteger porque ouvíamos trocas de tiros, rajadas neste caso, mas não se pensa 2 vezes. Pelo menos eu não pensei 2 vezes. Então, e a gratificação que tem do seu trabalho resulta daquilo que os outros reconhecem ou já consegue reconhecer por si própria? Quer dizer, um jornalista só faz sentido se tiver público, não é? E, de facto, fazer jornalismo para ninguém não existe. A partir do momento em que o meu reconhecimento profissional advém da forma como o público me vê, me aceita, gosta ou não gosta do meu trabalho, é inevitável que eu acabe por projetar em quem me ouve e em quem me vê algum feedback daquilo que, se o meu trabalho está a ser bom ou está a ser mau, se vou no bom caminho, se vou no mau caminho, o que é que eu fiz de bem e o que é que eu fiz de errado. Por isso, esquecermos que há um público e queremos ser de tal modo independentes e circunscritos a nós, isso não resulta. Não... E no início de carreira essa consciência era diferente? Era bastante diferente. No início de carreira nós necessitamos muito da aceitação, da aprovação dos nossos pares, mais do que o público, é dos nossos pares, daqueles que estão há mais anos no jornalismo, aqueles que aprendemos a admirar, os mais velhos, os séniores. Então, e no jornalismo, alguma coisa de que não goste? Há muita coisa de que não gosto no jornalismo. Não gosto do mau jornalismo, que existe no jornalismo. Não gosto do mau coleguismo, que também existe. Não gosto por vezes, da ditadura
da imagem a que muita gente subjuga. Não gosto, por vezes, de algumas práticas de promiscuidade que existem em determinados exercícios jornalísticos. Mas isto é como tudo, existem bons e maus profissionais, boas e más rotinas em todo o lado, em todas as atividades. Mas há muitas coisas que, de facto, não estou minimamente desencantada, não é isso. Mas já sou aquele tipo de mãe que olha para o filho e já encontra defeitos, não é? Quer dizer, já não é perfeito, já não é tão lindo, já não é tão perfeitinho, já não é maravilhoso. Não, tem defeitos, sem dúvida nenhuma que tem. Mas continuo, obviamente, apaixonada por aquilo que faço. Mas não gosto da forma como, por exemplo, o jornalismo é mal remunerado, a forma como se perdeu alguma credibilidade e como se vê ainda a prática jornalística muitas vezes como sem o peso da responsabilidade que um jornalista tem e que muitas vezes as entidades patronais não reconhecem. Mas é um poder fortíssimo e precisa de mais respeito. Ok, Rita, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O Panorâmica fica por aqui. Não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. O E2 volta para a semana. Até lá!